Fala, prof. Susi! Bora lá discutir um pouquinho sobre o que está acontecendo na educação, sobre o que está acontecendo na sala de aula, onde é que está essa loucurada toda que a gente está vivendo. Tá todo mundo falando o tempo inteiro que a molecada não presta mais atenção em nada, que a garotada não quer mais aprender nada, porque eles não se interessam mais por nada. Olha para um lado e fala, professor, imagina ser professor, eles não querem mais aprender nada. Tá toda hora todo mundo falando, sempre tem alguém dizendo que os meninos não querem aprender nada. E a minha pergunta é simples, por que é que esses caras não prestam atenção naquilo que a gente quer falar, pô? Será que a gente tá fazendo alguma coisa errada? Vamos descobrir isso hoje nesse vídeo. Eu vou contar pra vocês qual é o segredo que eu uso, que eu venho usando já há alguns anos, para conseguir uma coisa chamada engajamento, que é para fazer a molecada ficar na minha onda, entrar no ritmo daquilo que eu preciso explicar, daquilo que eu preciso dizer, e aí conseguir finalmente dar a minha aula. Então a primeira coisa é essa. Qual é a base de alguma coisa para que alguém preste atenção em alguma coisa? Qual é a base? O que tem que acontecer para você, prof, para você, pedagogo, para você, educador, seja lá você quem for, para você, pai, talvez, qual que é a base para você prestar atenção em algo? Tem alguns gatilhos, tem alguns mecanismos nesse caminho que fazem com que você preste atenção nas coisas. Qual é a propaganda de TV que você assiste, que tem um assunto que te interessa? Qual é o produto que você procura, aquilo que resolve algum problema seu? Estão entendendo o que eu estou dizendo? Tudo que a gente vai procurar, tudo que a gente presta atenção tem um significado real e imediato. A gente aprendeu a vida toda desse jeito. Quem é que não lembra desse papo do avô ou do pai, você aí que tem acima de 30 anos, não lembra desse papo da mãe, do avô, do pai, dizendo que é fazendo que se aprende. Lembra disso? Né? A mãe diz que você aprende a lavar louça de que jeito? Lavando a louça. É assim que aprende a lavar louça. Né? Eu sempre faço um comparativo quando estou conversando com outros colegas professores, eu pergunto, né? E aí, dá para aprender a nadar lendo um livro? Cara, você pode aprender todas as técnicas mais avançadas de natação do planeta lendo um livro. Mas você vai aprender de verdade a nadar se molhando, é caindo na água, é lá que se aprende a nadar. E o que a gente está fazendo? O que está acontecendo? A gente está vivendo um mundo da prática. A gente está vivendo um mundo que não teoriza mais muito as coisas, ou que teoriza as coisas de uma maneira muito mais rápida. E presta atenção nisso que eu estou dizendo, prof. Eu não estou negando o nosso conhecimento, eu não estou negando a importância da teoria. Aliás, o meu discurso sempre é muito pautado num discurso teórico. Eu entendo que a teoria existe para mudar as práticas, né? Então, o problema é que não existe essa história de na teoria uma coisa, na prática é outra. Essa coisa não acontece, isso não funciona. O que acontece é que muitas vezes o que a gente está tentando fazer é fazer pão com receita de bolo de fubá. E aí não funciona, né? Quem usa a receita de bolo de fubá vai ter um bolo de fubá, quem usa a receita de pão vai ter um pão. Então eu tenho que usar a teoria certa para me adequar à realidade correta, à realidade que eu estou vivendo. E é isso que faz a coisa. Então a teoria não é diferente da prática, não. Acontece que a gente não faz a diferença disso. E a gente, como a gente não faz, culturalmente, como isso não é de costume nosso, a gente não está ensinando os nossos alunos a fazerem isso também. Então o que acontece? A molecada ela não consegue usar o conhecimento, a garotada não consegue usar o que é proposto enquanto conhecimento para resolver um problema. E aí agora sim tem uma coisa que pode brigar com o nosso ego até. Talvez tenha alguma coisa que a gente está ensinando que já não faz mais tanto sentido. Vamos pensar o seguinte. Vamos lá para trás, vamos voltar a fita. Vamos lá para trás. Os imigrantes, quando chegam no Brasil, eles estão muito preocupados com muito conhecimento técnico, científico? Não, eles estão preocupados em plantar, em arar a terra, em criar o gado, em criar os bichos lá, para ter o que comer e para poder construir as primeiras comunidades. E é isso que vai acontecendo. A gente vai então colonizando de maneira muito prática. Não é à toa que lá nas casinhas do campo o que acontecia era tudo junto, a escolinha era dentro da fazenda, e a escola era uma escola só para todo mundo, era dividido por fileira lá, né? A galera que tá fazendo o primeiro ano senta na fileira 1, quem tá fazendo o segundo ano na fileira 2, e assim por diante, a escolinha da fazenda, né? Era muito assim. E aí a evolução vem trazendo, né? A evolução técnica, a evolução tecnológica, ela vem trazendo o quê? Ela vem trazendo ferramentas novas de aprendizado, e aí eu começo a ter que dissecar um pouco mais esse aprendizado, e aí eu gero uma necessidade, que é uma necessidade mais conteudista, eu começo a separar as coisas. Né? E aí quando eu separo as coisas, no primeiro momento eu ainda as conecto, mas isso vem passando ao longo do tempo e eu passo a não conectar mais isso. E a gente chega no modelo de escola atual. Né, o modelo de escola que a gente está vivendo agora, que é um modelo de escola que não consegue conectar o conhecimento à realidade. A verdade é essa. Né, eu estou incluído nisso. Né, a verdade é essa. A gente não está conseguindo conectar mais as coisas. E os meninos vivem numa era de ultra conexão.
onde as coisas todas têm que fazer sentido. O jogo online tem que conversar com várias outras ferramentas para eles poderem chegar ao resultado que eles querem no jogo que eles estão fazendo. A vida deles passa a ter sentido de maneira conectada. A nossa vida agora tem sentido de maneira conectada. É só pensar no WhatsApp e nas redes sociais e a gente já começa a entender isso. A gente não pode ter extremismos com essas coisas, mas a gente tem que entender que a gente vive uma realidade. Que é uma realidade totalmente distinta daquela que nós fomos educados. A ciência da matemática, da física, da química, de tudo isso fazia muito mais sentido na nossa época do que faz agora. Talvez eu não estou dizendo que ela não faça sentido. Eu estou dizendo que a gente precisa encontrar um outro significado. A gente precisa de ressignificância. A gente precisa pegar toda essa montanha de conteúdo aí e ver como é que a gente vai fazer para adequar isso para o nível de aprendizagem que eles precisam. Porque a verdade é que a nossa história educacional construiu um padrão de mundo que é o qual a gente está vendo agora. E agora a gente precisa de uma outra história educacional que vai construir um outro padrão de mundo que vai vir à frente. Percebe a jogada? Os nossos avós, bisavós chegam e têm um padrão cultural, educacional, tecnológico, inovador para construir um determinado mundo. Para os nossos pais. Os nossos pais constroem de novo esse padrão social para nós. Nós temos o nosso padrão social desenvolvido até esse momento e agora a gente tem que ajudar essa galera a construir um outro padrão, baseado em princípios, em valores, em ética, em bom comportamento e numa série de outras coisas que eu entendo que é, na verdade, o nosso maior problema em sala de aula e muito menos preocupado com nota ou com o que se tira ou não se tira. A gente está falando de construir um novo padrão de educação e para isso a gente precisa mudar as práticas. Einstein já dizia, a maior insanidade de um ser humano é querer resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. E a gente está fazendo o quê? Sempre a mesma coisa. Bora mudar esse mundo, prof. Bora fazer essa coisa acontecer. O que a gente precisa é de educação de impacto. Educação que funciona daqui pra rua. Não se esquece, hashtag joga lá fora. Continua aí que a gente tem muito mais para discutir ainda. Beijo no coração, um abraço, tchau.